que é o Tony da Auto Checkup. E primeira coisa que eu vou falar, nós temos carinho pelo carro dos outros. A gente empapela aqui, ó, plastifica volante, aqui a capa do motorista, né? Por quê? Porque na mecânica, por mais que eu esteja limpo e tudo mais, mesmo assim pode ter algum resíduo de graxa, alguma sujeira. Então o primeiro passo é empapelar o carro todo. Segundo, entender a dor do cliente. O que é a dor do cliente? Ele reclamou que o carro está fazendo um barulho específico. Então eu vou ter que andar com o carro. Isso é uma das coisas mais complicadas, que a gente anda com o carro do cliente, a gente coloca a placa de teste, mas mesmo assim é difícil, tá? É difícil. Nós estamos com o carro na rua. Quanto a mim, eu estou dirigindo devagar, mas existe a possibilidade dos loucos de rua. Olha o quanto o mecânico sofre, né, nessa situação de teste. E às vezes os mecânicos não querem andar por quê? Porque tem medo. Realmente, eu mesmo tenho muito medo. Reclamação do cliente. Ó. Tá? Faz um toque-toque. Supostamente pode ser caixa. Isso é uma situação. Uma outra situação é: esse carro vibra de 80 a 100 por hora. Só que ele vibra o carro, não vibra volante nem nada. E esse carro já foi feito vários balanceamentos, não foi feito com a gente, porque esse carro está vindo para tentarmos solucionar essa situação. Quer dizer, nós vamos trabalhar nessas colocações de reclamações. E isso só dá para fazer o quê? Só na estrada, aqui dentro não vibra. Então eu já peguei a estrada e percebi que existe uma vibração realmente muito alta, aos 90 km por hora, né? O carro é extremamente silencioso, ele representa ser um carro sem problemas, ele realmente representa. Porém, eu escutei muito bem que o cliente reclamava. Ele falou que quando brecava o carro, ele escutava um queque. Eu tive que andar bastante com o carro para descobrir o que, ó. E é um barulhinho bem... Faz um tac do outro lado. Ó lá, tac. Bem baixinho, ó. Tac. É bem baixinho. Mas é um cleque que incomoda o cliente porque ele pega muito trânsito e tudo mais. Então, ó. Ó, aumentou o barulho. Já. Aumentou. Ó lá, vou fazer de novo. Ó. Só que ele faz o barulho uma vez só. Então, tac. Como esse cliente pega trânsito, esse barulho vai aumentando. Depois disso, que a gente já identificou qual é a dor do cliente, agora nós vamos trabalhar o seguinte: nós já temos uma ideia do barulho. Ó. É muito baixo. São peças que possam estar começando a apresentar algum tipo de falha, algum tipo de desgaste. Muito pouquinho, mas está começando. Ó, aumentou. Toda hora eu estou fazendo ela. Tac. Ó lá, vou fazer, ó. Não fez. O que acontece? É muito mais difícil a gente entender a dor do cliente. Olha, realmente tem um barulho ali, realmente tem um barulho. Quando a gente parar ali embaixo, a gente vai sentir um outro barulho, do que a gente vai começar a trocar peças. Só que as peças hoje tá tudo muito cara. E infelizmente, algumas peças... vamos ver se faz o barulho aqui. Ó. Tá vendo? Tum, tum. Pode até ser dentro de uma normalidade. Pode, ó. Mas pode ser que não. Então a gente vai ter que admirar. A reclamação do cliente pode até ser normalidade, um pequeno desgaste, alguma coisa assim. Andando com o carro já não faz, ó. Tá? Não faz. Muito difícil, mas faz esse. Tá. Voltando. Isso aqui já é quase 1 hora andando com o carro. Já peguei a estrada, já experimentei o carro, identifiquei a dor do cliente. Agora nós vamos passar na nossa máquina de vibratória para tentar identificar as possíveis falhas de suspensão.
A nossa máquina nos auxilia muito, mas eu só consigo diagnosticar se o carro fizer um barulho que eu consiga identificar da onde vem. Se for de carroceria, não consigo resolver. Nós temos muitos vídeos daqueles que a gente conseguiu identificar. Lógico, não tem como. Agora, teve clientes que veio que o barulho era muito pequeno, muito, um barulho quase imperceptível, um barulho que você tinha que andar a 5 km por hora. Um carro com 10 mil quilômetros é quase, assim, eu vou dizer, não é nem o carro, eu vou dizer que é nossas pistas que são muito ruins. Nossas ruas tem buraco, lombada, é a pior pista que tem. Então, às vezes, nós não prometemos mais 100% de realização do cliente, porque tem um carro que já tem um tempo de uso, tem mais de 10 anos de uso, uma pista muito ruim, qualidade de peças, peças às vezes mesmo genuína, seja da marca do carro, ela não tem, infelizmente, sou mecânico, sou obrigado a falar, ela não tem a mesma qualidade de que quando o carro saiu, até porque depois de 10 anos praticamente as montadoras já compram de outro fornecedor, com outra qualidade de aceitação. Infelizmente, muitas coisas que nós estamos passando. Estou falando o que sai da minha cabeça, que eu enfrento. Eu sei o que acontece, não sei como resolver. Estou sendo bem transparente. Porque se eu soubesse, que tivesse certeza. Olha, o carro para no farol verde. É assim, ó, a vida do mecânico. Está parado, farol verde. Ah, agora acordou. Aí, é uma loucura, viu? Agora o outro passou no farol vermelho. Tô ficando velho, tá dando trabalho. O mecânico sofre, tá? Todos meus parceiros de profissão, sou amante dessa profissão, os amigos que têm oficina mecânica, todos nós somos unânimes. Gostamos da nossa profissão, mas tá difícil. A concorrência, abriu o farol, é a concorrência, é os produtos, nós usamos só produtos de parceiro GOI, nós somos do grupo GOI, então nós usamos vários produtos do parceiro GOI. Às vezes não temos aquele produto do nosso parceiro, somos obrigados a comprar no que tem. Às vezes a própria concessionária não tem esse produto, porque é um carro que já tem mais de 10 anos de uso. Então, são coisas que a gente se agrava aí, todos os mecânicos. Só vamos saber depois de instalado. A garantia é de 90 dias, não é de 94, 95, é 90 dias. O cliente fica bravo com o mecânico porque ele trocou a peça e com 6 meses estragou a peça e não tem garantia. Ele goste ou não, nós também não gostamos. Nós não queremos ficar trocando peça do mesmo carro constantemente. Isso eu posso afirmar. Todos os mecânicos querem que conserte o carro, que o cliente saia contente e venha, se precisar de um serviço, de outro produto, outro serviço, porque não seja o mesmo, né? Olha lá, andando com o carro é silencioso, o carro é muito silencioso. Ó, não faz barulho nenhum, ó. Mesmo aquele barulho do volante, não faz nenhum, tá? Só faz esse aqui que eu consigo identificar, tá? Isso aqui, ó, quando eu breco, aí sim, ó lá. Então essa aqui é mais o seguinte, é um dia a dia de diagnóstico dos mecânicos, nossos parceiros mecânicos, todos nós fazemos isso. Tem amigos meus, eu pego a Fernandias constantemente, eu ando às vezes 20, 30 quilômetros na Fernandias, às vezes até 60. E hoje nós estamos aqui muito realizados com esse Fusion aqui. Não sei se vocês se lembram, o cliente reclamava de 3 barulhos, 3 dores, as dores do cliente. Tanto é que a gente fez uma volta bem grande e tudo mais. Então estou falando do quê? Como é que nós resolvemos os problemas do carro. Nós estamos numa avenida, vamos sair fora dela porque aqui é perigoso. E aí eu vou fazer a apresentação do quê? Da solução, ok? Ele veio já de indicação para trocar algumas peças que realmente estavam danificadas também, mas não era só elas. Então cai naquilo que eu falei da primeira vez. Entendam a dor do cliente. O mecânico precisa entender a dor do cliente. E se não entender, tem que ser claro, às vezes não vai funcionar. Então vamos lá? Primeira reclamação do cliente é que quando parava no farol, ele fazia isso aqui, ó,
e fazia toque, 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 toque. Olha aí, tá liso agora, ó. Ó, liso, não faz mais nada. Essa é a primeira dor do cliente, foi solucionada. Segunda dor do cliente, a gente andou bastante, né? Andava com o carro e a gente percebeu o seguinte: quando acelerava e brecava, fazia um toque, ó. Acelerava, tô acelerando e brecando, ó. Nada de barulho também. Fazia um pequeno toque ali na carroceria do carro, né? Dentro do carro. E era bem pequenininho. E a terceira dor do cliente, quando pegava uma estrada de 80 a 100 por hora, em 90 km por hora, o carro vibrava, mas era muito pouquinho. O volante nem mexia, tá? Ele vibrava muito pouquinho, muito pouquinho. Pensamos em balanceamento, só que o cliente já tinha falado que já tinha feito e tudo. Esse foi um serviço um pouquinho mais detalhado, né? Por quê? Pneus novos, balanceamentos novos, tudo já feito 2 ou 3 vezes. E aí vem o seguinte, a grande sacada: perceber alguns detalhes pequenos, que em alguns carros se apresentam e outros não. Infelizmente a mecânica tem essa situação. Então qual foi a solução aqui? Colocamos na máquina do Rodecar, fizemos a vibração e com a mão a gente percebeu que, além de aqueles diagnóstico normal do mecânico, pegar a roda e fazer um movimento lateral aqui, ó, fazer movimento, isso, aquilo, outro, que todo mundo faz, alavanca e tudo mais, nós fizemos tudo isso e não representava ter folga em pivô e nem nada, porque a roda estava dura e tudo mais. Com a máquina fazendo pressão nela, fazendo pressão na carroceria do carro, a gente percebeu alguns croque-croque, só que o barulho, às vezes, nós não escutamos, a gente sente. A máquina da Rodecar, às vezes, não apresenta o barulho. Ela apresenta em 3 formas. Vibração, a gente põe a mão, às vezes barulhos e às vezes é visual. Nesse caso aqui foi vibração, a gente sentia vibrações no pivô e na bandeja superior. Bom, entramos em contato com o cliente, falamos como que seria o procedimento de manutenção no carro dele, apresentamos um pré-orçamento de mão de obra e de algumas peças possíveis de serem trocadas, porque depois de desmontado, eu tenho que remontar. E o que acontece? Às vezes as peças são caras, porque já aconteceu comigo, das peças serem caras e o cliente não aprovar o serviço. Então a minha mão de obra é dada de qualquer maneira para montar para desmontar e montar, é cobrada a mão de obra. Com peça nova, recondicionada, de desmanche, ou as peças velhas, a mão de obra vai ser cobrada. E isso já é uma coisa de transparência que os mecânicos precisam fazer. Transparecer a mão de obra, que é um trabalho da gente. Trocamos as peças da suspensão, entramos em contato com ele. E a minha surpresa, que é aí que vale a pena dizer: as peças da suspensão estavam muito ruins, buchas realmente trincadas, pivô muito mole. Realmente, com as peças na mão, a gente conseguiu ter uma visão melhor ainda, né? E dentro disso, realmente trocamos as peças danificadas, mostramos para o cliente como é feito por todos os mecânicos, isso que é o legal, né? E o carro ficou liso. Ó, vou parar no farol aqui de novo para mostrar, ó, parava no farol e fazia isso aqui, ó. Não faz mais, tá? Ó, perfeito, né? Aparecia que tinha outras peças para ser trocada, como terminal de direção, braço axial, parecia que tinha folga de caixa de direção, mas olha, nada disso precisou ser mexido. Nós mexemos só na suspensão. Na questão da vibração, o que acontecia? Existia uma pequena deformação no pneu, uma pequenininha deformação. E aí nós fizemos o quê? Percebemos que o pneu traseiro estavam melhores, nós substituímos, falamos até para o cliente o que nós faríamos, e fazemos um rodízio, balanceamento, e a vibração sumiu. Quer dizer, às vezes um pequeno detalhe de deformação no pneu, muito pequeno, que numa SUV, numa caminhonete, num carro talvez mais rude, a gente não perceba, foi essa conclusão que eu chego. Num carro de luxo, que é um carro Fusion, é um carro de luxo, é um carro, né, diferenciado, é um carro premium,
você possa ter essa sensibilidade. Então é isso que eu tenho para falar, meus amigos. O Fusion está perfeito, mandar lavar, entrar em contato com o cliente, ele vai ficar super feliz. Eu estou feliz profissionalmente, os mecânicos ficam felizes profissionalmente. É lógico que nós ganhamos dinheiro consertando carros, tirando a dor dos nossos clientes. Mas quando a gente atinge a expectativa do cliente e a nossa, a gente ficamos muito felizes, especialmente com peças caras, produto caro, e a gente fica sempre numa apreensão. É que nem médico, eu costumo dizer que o mecânico é médico de carro, ele fica sempre apreensivo na hora de entregar o carro, porque ele quer o melhor, ok? Um abraço para vocês, aqui é o Tony da Auto Checkup, e estamos muito felizes com a solução desse Fusion aqui. Um abraço.